Prezadas e prezados, eu quero conversar aqui com a Jojo Todinho. Vamos conversar, Jojo Todinho? E vocês testemunham minha conversa com Jojo Todinho? Bom, Jojo, eu tô sentindo que você tá com uma certa dificuldade para definir a sua plataforma para concorrer a deputada federal. Então eu quero dar uma ajuda aqui, né? Vamos falar sobre alguns temas que são importantes na política e quem sabe você consegue estabelecer uma plataforma a partir daí, né? Então, o primeiro tema que eu queria conversar com você é sobre reforma política, né? Eu sou especialista nesse assunto porque eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso, né? Há quase 30 anos eu fazia mestrado na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu escrevi a dissertação de mestrado O Congresso Nacional, Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais, né? Então, Jojo, eu depois continuei estudando o tema, apesar de menos do que na época do mestrado, né? E eu posso falar algumas coisas para você, né? Então, a gente tem algumas alternativas, né? Por exemplo, sobre voto, né? Você pode ter o voto proporcional, você pode ter o voto distrital e você pode ter o voto distrital misto, né? Existem outras possibilidades além dessas, mas as três mais conhecidas e mais praticadas no mundo, né, desde aquela época que eu fiz a dissertação, são essas três: proporcional, distrital e distrital misto. Explicando para você, imagina que em algum lugar você vai eleger 50 deputados. O que é o voto proporcional? É o voto que respeita, como o nome diz, a proporção de votos que o partido teve na sociedade. Então, se o partido A ele teve 8% dos votos, né, ele vai ter 8% das cadeiras. 8% de 50, no caso, são o quê? 4, né? 4 cadeiras, né? Se ele teve 12%, 12% de 50 são 6 cadeiras, né? Se ele teve 4%, 4% de 50 é 2, então são 2 cadeiras no parlamento. Então, o número de cadeiras que cada partido vai ter no parlamento é proporcional à votação que se teve na eleição para deputado, né? Para o cargo legislativo que for, né? O voto distrital, também chamado de majoritário, né? Ele já é o seguinte: em vez de você fazer assim, você pega os 50 deputados, divide aquela região em 50 distritos, né? E aí você vai eleger um deputado, um parlamentar por distrito, e como são 50 distritos, você vai ter os 50 eleitos. Obviamente que aí, nesse caso, então os 50 eleitos não tem nenhuma ligação com a proporção, mas sim com quem foi o vencedor das eleições em cada distrito. Cada distrito elege um, o mais votado. Como são 50 distritos, aí você tem os 50 eleitos, né? E tem uma terceira modalidade, que é o proporcional personalizado, mas que é conhecido popularmente como distrital misto, né? Em que você pode ter, digamos, 25 distritos, né? Então aí cada eleitor vai dar 2 votos, um para o distrito e outro para o partido. Então, do distrito saem os mais votados, aí saíram 25, né? Mas os outros 25 vão ser definidos pela proporção de votos que cada partido teve em relação ao total. Bom, o nosso sistema é proporcional, né? Só que é um proporcional de mentira, porque o proporcional de verdade, ele teria que as populações estaduais eleitorais em relação à população total, o percentual fosse respeitado para estabelecer o número de cadeiras que cada estado vai ter. E não é o que acontece. Por exemplo, pela proporção, São Paulo deveria ter perto de 120, 125 cadeiras no parlamento. E São Paulo só tem 70. Pela proporção, Roraima teria uma cadeira do parlamento se chegasse a uma. E tem 8, né? Então, é o voto que é proporcional nos estados, mas que é desproporcional ao nível nacional, né? Então, isso precisa ser consertado, né? Acho que é uma boa plataforma para você, né? Mas é uma plataforma de esquerda, né? Porque, como sempre, a direita não tem nada de bom para propor, né? Bom,
Pense nisso, eu vou dando outras dicas aí ao longo do tempo, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu conversei aqui com a Jojo Todinho sobre reforma política, né? Um aspecto da reforma política. Vou seguir conversando para tentar ajudá-la na campanha para deputada federal. Gente, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes. E, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e dê uma olhada na descrição desse vídeo.